nós tínhamos obtido a primeira coluna. Número 3, menos 2 e 1. Pronto. Essa é a primeira coluna. Para determinar, pegar a segunda coluna, nós tínhamos que achar pela identidade a imagem do segundo autovetor é grande. O segundo autovetor de é grande lambda 2. A imagem de qualquer vetor pela identidade é o próprio vetor. É grande lambda 2. Que nós já tínhamos esse autovetor em componentes. Era um vetorzinho coluna. Mas escrevendo vetorzinho coluna nesta base aqui, B, seria 2, é 1 pequeno. O segundo era 2 de novo. É 2 pequeno. E a terceira componente, raiz de 5, menos 1, raiz de 5, menos 1, é 3. Pronto. Essas três componentes, 2, 2, raiz de 5, menos 1, formam a segunda coluna dessa matriz que representa a identidade nessas duas bases diferentes. Então, é 2, 2 e raiz de 5 menos 1. A terceira coluna seria achada da mesma forma. Acharíamos a imagem do terceiro autovetor pela identidade. Tá? Vamos escrever direto ali a terceira coluna. 2, 2, menos raiz de 5, menos 1. Pronto. Essa aqui é a matriz que a gente chamou de matriz modal. Tá? Matriz modal. Então, ela não representa mais a matriz que a gente deu, a matriz dada. Ela representa a identidade nessas duas bases diferentes, sendo que a base BE é a base dos autovetores. A outra base é formada por esse E1, E2, E3, que forma uma base, mas é uma base qualquer. Tá? Para comparar com os invariantes principais da identidade, nós vamos calcular aqui os invariantes principais dessa matriz modal. Primeiro é o traço da matriz modal. É meramente somar os elementos da diagonal principal. 3 mais 2, 5, menos 1, 4, 4 menos raiz de 5. 4 menos raiz de 5. Isso aqui é diferente do traço da identidade. Diferente de 3, que é o traço da identidade. Então, o primeiro invariante é diferente. Evidentemente, calculado do modo habitual, tá? Calculado de outro modo, daria 3 também. O segundo invariante da matriz modal
são os menores principais dos elementos da diagonal principal. Tá, então vou colocar só o valor aqui. Segundo invariante é 5 menos 7 raiz de 5. Que também é diferente do segundo invariante da identidade, que era 3. 3, que é o segundo invariante da identidade. O terceiro, vou mudar aqui, é aquilo. O terceiro invariante é determinante invariante é o determinante. Está no lado, o segundo e o. Determinante da modal é igual. Esse aqui, calculando o modo habitual, vamos colocar o valor já. Menos 20 raiz de 5 que é diferente do determinante da matriz de identidade, que é igual a 1. É o determinante da identidade mesmo. De modo que, quando a gente representa uma transformação linear em duas faces diferentes, calcular os invariantes principais do modo habitual, normalmente dá tudo errado. Os invariantes vão variar. Como não pode variar, a gente não pode calcular desse jeito. Tá? Tem que calcular de outro modo. Nós não vamos dar porque não vamos usar aqui. Mas quando se vai fazer um curso chamado Mecânica do Contínuo, a gente precisa disso. Aí lá a gente dá esses métodos diferentes. Tá? Mas aqui nós não vamos usar. Assim, então, os invariantes foram todos diferentes. E a última coisa também é essa aqui. A matriz que representa a identidade em relação a duas bases diferentes. Base de autovetores, base qualquer, não é simétrica. Então, varia tudo, tá? Varia.
porque o sistema é homogêneo. A matriz quadrada A é uma matriz N por N. No exemplo anterior, nós calculamos dado conhecido uma matriz em relação a uma base qualquer, normalmente a gente não diz qual é. Nós vimos como é que se calculam os autovalores e os autovetores. Nós vamos usar isso agora para resolver sistemas normais de primeira ordem homogêneos. Tá? Então, o segundo método alternativo para resolver sistemas de equações diferenciais. Nós vimos único até agora, redução à forma triangular, que é um método geral, se aplica para qualquer sistema, inclusive para este aqui. Tá? O método dos autovalores e autovetores só se aplica para sistemas normais de primeira ordem homogêneos. A partir dele, nós temos numa aula anterior o método da variação do parâmetro para determinar uma solução particular do não homogêneo. Tá? Bom, então a finalidade agora é usar autovalores e autovetores dessa matriz aqui para resolver o sistema de primeira ordem. Tá? Vamos começar aqui com o nosso primeiro resultado. Para cada alto valor lambda I real e associado a esse alto valor, nós vamos achar uma família de autovetores, e dessa família vamos escolher um. Tá? Então, I1 autovetor é lambda I, é grande lambda I, é um autovetor associado a esse alto valor. Associado a função pode tirar ali? Tirar ali. A função produto do autovetor pela função exponencial. O expoente é o alto valor vezes t. T é a variável independente. Então, essa função é uma solução do sistema X' igual a X nós vimos que a matriz N por N, toda matriz N por N tem N autovalores. Então nós vamos aqui nesse lema pegar N soluções, cada uma
associada a cada alto valor. Continuando aqui. Esse conjunto de soluções é grande λ1 exponencial λ1p, etc. É grande λn exponencial lambda n e esse conjunto de n soluções é linearmente independente do espaço vetorial das funções contínuas definidas na reta toda, C de menos infinito a infinito. Tá? Isso aqui acontece se os autovalores forem todos distintos entre si. Se λ1 for diferente de λ2 diferente de λn, que para ter certeza que é diferente de todos, diferente de λ1 de novo. Tá? Então, se acontecer os autovalores reais serem todos distintos, o conjunto de soluções linearmente independentes é este aqui. Tá? E, continuando aqui, a solução geral do sistema normal de primeira ordem homogêneo, esse H aqui é a inicial de homogêneo. É uma combinação linear destas soluções. Soma para ir variando de 1 até n, uma constante arbitrária C em si, vezes cada uma das soluções. É grande λi exponencial de λi vezes t. Então, no caso de autovalores reais, basta obter os autovalores. Se forem todos distintos entre si, beleza. Para cada um deles achamos um autovetor associado, sem preocupação do autovetor ser unitário ou não. Isso não entra aqui não. Formamos as n soluções, a solução geral é uma combinação linear delas. Tá? Nós temos, numa aula anterior, nós vimos que a dimensão do espaço de soluções desse sistema era igual a n, onde n era o número de incógnitas ou o número de equações, que era o mesmo. Tá? Antes de dar um exemplo, nós vamos dar um lema em que nós podemos ter autovalores complexos. Ok? Podemos passar aqui? É aqui. Tinha certinho.
resultado equivalente, vamos chamar também de lema. A nossa matriz quadrada aqui. Direito. Colocar aqui, N por N. Mas é preciso que a matriz tenha elementos reais. Vou colocar aqui. Com elementos reais. Só que, apesar de ter elementos reais, ela pode ter autovalores complexos, que é um polinômio do grau n. Vamos especificar que ele é complexo. E um alto valor lambda complexo. A parte real é alfa e vezes beta. A parte imaginária é beta. E a gente considera positiva ou tradição. Quando aparecer o sinal menos, é porque é o complexo conjugado. Tá? Mas a parte real pode ser positiva ou negativa. Mas a imaginária beta será sempre positiva. Tá? Obrigatoriamente. Alto valor da matriz A. Então agora segue o lema. O lema demonstra o seguinte. Então, é grande lambda, esse autovetor vai ser complexo também. É autovetor de A aqui está o índice lambda, está aqui associado, mas vamos escrever aqui, associado a esse alto valor complexo. O conjugado dele é grande lambda com a barrinha em cima. Esse lambda é um autovetor de componentes complexas. O conjugado dele, a gente pega cada componente que é complexa e pega o conjugado. O conjugado é só trocar aqui o sinal da parte imaginária. Tá? Então, o conjugado dele é também autovetor de A
associado ao conjugado de lambda, que é alfa menos I vezes beta. O sinal menos aqui é porque esse alto valor é o conjugado daquele. A gente muda o sinal na parte imaginária. Também, continuando o lema, o produto delas, né, como a gente viu no lema anterior, esse autovetor vezes a função exponencial. Esse outro autovetor vezes a função exponencial correspondente são soluções. Vou colocar aqui. Também é grande lambda exponencial de lambda t. Aqui a gente tem exponencial com expoente complexo. A gente vai ver daqui a pouco como é que trabalha com ela. E conjugado do autovetor multiplicado pela exponencial do conjugado do alto valor vezes t. Essas duas são soluções do sistema normal. X' igual a x. Então, é um lema inteiramente, né, similar ao lema para autovalores reais. A gente vai formar essas soluções complexas, mas a gente quer soluções reais. A gente vai combinar daqui a pouquinho para fazer isso. Pode passar aqui? Aqui, né? Aqui. Bom, essas duas soluções que a gente acabou de ver são complexas. Esse lema aqui vai dar a forma delas real. As funções x2 de t abaixo são soluções linearmente independentes do nosso sistema normal, x' igual a x na reta toda. Espaço vetorial das funções contínuas menos infinito mais infinito.
E a forma dessas duas soluções, x1 e x2, x1 de t é exponencial de alfa t. Lembrar que alfa é a parte real do alto valor, multiplicada por um vetor G grande, índice lambda, cosseno de beta t. Beta é a parte imaginária, mais um segundo vetor H lambda vezes o seno de beta t. Essa aqui é a função x1. Tá? A solução x2 é similar. x2 de t mesma coisa, exponencial da parte real do alto valor vezes t mantendo o cosseno primeiro, vai ser agora o vetor H lambda. H lambda vezes o cosseno. Agora o sinal é menos, com o seno aqui é o vetor G lambda. G lambda vezes o seno de beta t. Pronto. Essas são as duas soluções reais. Nós vamos agora dar a forma dos vetores G lambda e H lambda, que nós vamos ver serão vetores reais também. Pode passar aqui? Os vetores G lambda e H lambda são os seguintes: G índice lambda é o alto vetor é grande lambda mais o alto vetor, o conjugado dele, dividido por 2. Tá? Somando os dois autovetores conjugados, a parte imaginária sai fora. Fica só a parte real. Dividir por 2 é só para ficar a parte real mesmo. Tá? Então, o G lambda é um vetor real. H lambda vamos fazer a mesma coisa, só que vai subtrair um do outro. Subtraindo vai dar complexo. Tá? A gente vai dividir por 2 e para dar real, multiplicar por I. Certo? Então fica I sobre 2, que multiplica a diferença dos autovetores. É grande lambda menos o conjugado dele. Esses dois vetores, então, são vetores reais. Tá?
não são autovetores. Veja só, o G lambda é a soma, é a média de dois autovetores. Então, ele não é autovetor. O H lambda é a diferença vezes esse complexo dos dois autovetores. Então, ele também não é autovetor. Tá? Vou escrever isso aqui. G lambda e H lambda não são autovetores. Autovetores da matriz real A. Não são. Já pode dar um exemplo agora envolvendo autovalores reais e autovalores complexos. A matriz esse é o sistema normal de primeira ordem, homogêneo, que a gente quer achar a solução geral. A gente vê que a matriz é qualquer, né? Não é simétrica, não é antissimétrica, nem nada. Uma matriz qualquer. Tem elementos reais. Vamos já calcular os três invariantes principais e deixar aqui guardados para daqui a pouco, na nova matriz que vamos achar, calcular esses três invariantes principais e comparar com estes. Tá? Vamos chamar a base, essa matriz aqui, então, é associada à transformação A em relação a uma base B no domínio e a mesma base B no contradomínio. Quando é a mesma base, a gente representa assim, só desse jeito, sem colocar outra base. Tá? E a base B aqui, vamos explicitar, mas explicitar sem dizer exatamente qual é, né? A base B aqui é 1 pequeno, é 2 pequeno, etc. Os F pequenos são uma base, e não diz qual é. Tá? Os invariantes principais. Traço, colocação assim, da matriz A. É o primeiro invariante, é só somar os elementos da diagonal principal. 5, 2, 7, 3, 10 e 3, 13.
invariante da matriz A, os menores principais, vamos só colocar o valor, é 130. O terceiro invariante é o determinante da matriz. No caso da 100. Passar. Então, a primeira coisa é calcular os altos valores. Calcular os altos valores é determinante da matriz A menos lambda I é igual a zero. A matriz que nós temos, 4 por 4, a primeira coluna tem 3 zeros. A gente vai pegar o menor no primeiro elemento para calcular o determinante. Vai dar um determinante de 3 que a gente calcula de modo habitual pela regra de Sá. Dá os valores aqui, vamos dar os valores. É igual a lambda 2 é igual a 5, lambda 3 vai ser 3 mais I, lambda 4 3 menos I. Como a matriz dada tem elementos reais, se tiver um alto valor complexo, obrigatoriamente o conjugado também é. Tá? Então, lambda 4 é conjugado por lambda 3. Tá? Os altos valores reais são diferentes e os complexos também. Um conjugado do outro. Então, correspondente ao primeiro alto valor, lambda 1 igual a 2. Nós vamos calcular uma família de autovetores associada a ele. Aqui eu vou colocar a família direta, tá? Nós vimos na aula anterior, terminamos hoje, como calcular uma família de autovetores associada a um alto valor. Uma família seria essa aqui. É grande lambda 1 é o x4 é o arbitrário, o x3 deu zero, tá? Isso sai da solução do sistema. O x2 deu igual a x4 e o x1 menos 2/3 de x4. Lembrar que o x4 é arbitrário, só não pode ser zero. Arbitrário.
já vamos escolher um autovetor para formar a primeira solução já. É grande índice, colocar o valor do alto valor. É grande índice 2 é igual vamos escolher x4 igual a 3 para tirar o denominador. Esse é o único motivo, tá? Então ficaria menos 2, x4 é 3, x3 é 0, x4 é 3. Pronto, esse é um autovetor associado a 2. Não nos preocupamos em pegar um autovetor unitário, não é necessário. A primeira solução, já vamos escrever aqui, x1 é igual o produto do autovetor menos 2, 3, 0, 3, 2, 3, 0, 3, pela função exponencial, alto valor, vezes t. Pronto, essa é a primeira solução. Tá, está aí. Pronto, tá. Correspondente agora ao segundo alto valor. Vou colocar aqui. Lambda 2 igual a 5. A família é grande, lambda 2. É x1 ficou sendo arbitrário e todos os outros são iguais a 0. O x1 é arbitrário, só não pode ser 0. Vamos escolher o x1 para formar a segunda solução. Por exemplo, fazendo x1 igual a 1, é grande índice 5, que é o valor. Esse autovetor, por acaso, é unitário. A segunda solução, linearmente independente daquela ali de cima, x2 de t, é o produto do autovetor, 0, 0, 0, pela função exponencial de 5 vezes t. Já temos duas soluções linearmente independentes. Faltam duas. Agora, para o primeiro alto valor, complexo, lambda 3 igual a 3 mais 5. E vamos determinar, vamos resolver o sistema, porque é um pouquinho mais complicado do que o real. Ficaria assim. 5 vezes, a gente vai fazer ax igual a lambda x, tá? 5 vezes, vamos chamar as componentes do autovetor complexo, x1, x2, x3, x4, de C1, Z2, Z3, Z4, para lembrar que é complexo. Então seria 5Z1
4Z2 mais 7Z3 menos 2Z4 igual ao alto valor, que é 3 mais I, multiplicado pela primeira componente C1. É a primeira equação. Segunda equação, 2C2 mais Z3 igual ao alto valor, 3 mais I, vezes C2. Terceira, C2 mais 3C3 menos C4 igual ao alto valor, 3 mais I, C3. A última equação, menos C2 mais 2C3 mais 3C4 igual ao alto valor, 3 mais I vezes C4. Uma solução, né? Aí. A segunda equação tem menos parcelas. Vamos começar por ela. Este 2Z2 vai cancelar com esse 3Z2 aqui, sobrar um Z2 lá de lá, tá? Então, cortando aqui, ó, esse 2Z2 vai cancelar com esse aqui, sobrar um. Certo? E já vamos, por exemplo, escrever o Z3 em função do Z2. A partir de agora, o Z2 é o nosso arbitrário. Então, isso aqui vai dar Z3 igual a 1 mais I Z2. Podemos agora, a primeira vamos deixar para o final, porque é maior. Podemos trabalhar com a terceira ou com a quarta, tanto faz. A finalidade é obter C4 em função do Z2. Vamos pegar aqui a terceira. Veja só. Esse 3Z3, primeiro membro, cancela integralmente com o 3Z3 do segundo membro. Tá? Então, no segundo membro sobra IZ3. No primeiro tem Z2. O Z2 pode permanecer porque é o nosso escolhido arbitrário. Então, isso vai permanecer. Vamos obter o C4 em função do Z2, substituindo o Z3 aqui. Certo? Então, o Z4 fica em função do Z2. Fazendo esse cálculo, C4 igual a 2 menos I, Z2. 2 menos I vezes Z2. Pronto. A última equação não dá informação nenhuma.
E não é bom a gente simplesmente fechar os olhos. Vamos pegar o Z3 e o Z4 obtidos e substituir aqui, na quarta equação. Tá? Se tudo correr bem, o primeiro membro vai dar igual ao segundo membro. Tem que fazer isso. Tá? Isso aqui é bom porque se nós tivermos errado aqui, ao fazermos a verificação, a gente vai ver que a última equação não será satisfeita. Então a gente volta ali e corrige o erro ali mesmo. Tá? Substituindo o Z3 e o Z4 no primeiro membro e fazendo as contas, tem que dar igual ao segundo membro. Tá? Isso aqui eu já fiz. Então dá o quê? Vamos escrever aqui do lado. Verificada. Verificada. Então, o cálculo de C3 e C4 em função de C2 está correto. Falta obter C1 em função de C2. Aqui, o Z1 pode cancelar. Esse 3 e 1 aqui, com esse 5, do lado de cá sobra só 2. 2 e 1. Z2 pode permanecer. Z3 e Z4, nós vamos usar esses dois para colocar em função de Z2. Tá? Passa esse Z1 para cá também. Vamos obter o Z1 em função de Z2. Vai aparecer no denominador 2 menos I. Vai passar o segundo membro, vai ficar no denominador. Não devemos, embora não esteja errado, mas não devemos deixar no denominador nenhum complexo. Não devemos, tá? Como vai aparecer no denominador 2 menos I, para desaparecer com ele, a gente multiplica no numerador e no denominador pelo conjugado, 2 mais I. Então fica 2 menos I multiplicado por 2 mais I vai dar real. Certo? Então, feitas essas contas, C1 em função de C2 dá a seguinte expressão: menos 1 mais 5i multiplicado por Z2. Tivemos então uma família de autovetores complexos associada a esse alto valor 3 mais I. Pode passar? Vamos escrever essa família. A família de autovetores associada ao alto valor complexo lambda 3 é menos 1 mais 5i Z2. O Z2 foi escolhido arbitrário. O Z3 é 1 mais Z2, 1 mais I Z2. E o Z4, 2 menos I Z2. Essa é a família com o Z2 arbitrário, tomando cuidado de ser diferente de zero. Nós vamos tirar aí um autovetor associado a 3 mais I e o conjugado dele, que também é autovetor. E esse
está associado ao alto valor 3 menos I. Tá? Por exemplo, vamos adotar para o alto vetor associado a 3 mais I. O seguinte, vamos fazer Z2 igual a 1. Não precisa ser complexo, não pode ser real. Tá? Vamos fazer Z2 igual a 1. Então fica menos 1, menos 5i, Z2 é 1, Z3, 1 mais i, Z4, 2 menos i. Esse é o alto vetor. Já vamos escrever o alto vetor associado ao alto valor 3 menos i. É grande associado a 3 menos i. Nós vimos é o conjugado deste. É o conjugado de é grande 3 mais i. 3 mais i. Deixa mais aqui. Deu errado. É grande 3 mais i conjugado. Então fica, pegar os conjugados aqui. Menos 1 mais 5i. Menos 1 mais 5i. Trocamos o sinal da parte imaginária. O segundo é real, então continua sem mudança. O terceiro, 1 menos i. E o quarto, 2 mais i. Nós precisamos, não deles, mas dos vetores G, lambda e H lambda. Já vamos obtê-los aqui. Bom, o G lambda é a soma deles dividido por 2. Menos 5i mais 5i, 0. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. G lambda é igual a menos 1. 1 mais 1, 2 dividido por 2, 1. Mais i, cancela com menos i. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Finalmente, menos i, cancela com mais i. 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Aqui.
Esse é o vetor G lambda real, e vamos já verificar que ele não é autovetor. A família de autovetores está aqui, ó. Não tem nenhum valor disso. Para Z2, tu vai dar aquilo lá. Tá? Ele não é autovetor mesmo. H lambda. Esse autovetor menos aquele vezes I sobre 2. Tá? Menos 1. Ou menos 1 vai dar 0. Menos 5i, menos 5i, menos 10i. Dividido por 2, menos 5i. Vezes i, mais 5. Ok? 1 menos 1, 0. Isso já dá 0. 1 menos 1 dá 0. I mais I, 2i. 2i dividido por 2 dá I. Vezes I menos 1. Finalmente, 2 cancela com 2. Menos I, menos 2i. Dividido por 2 menos I, vezes I, mais 1. Pronto, esse é o vetor H lambda real também. E verificando aqui, na família de autovetores, ele não está nessa família aqui também, qualquer que seja o valor de C2. Tá? Então, esses dois vetores, G lambda, H lambda, são vetores reais que não são autovetores da matriz. As duas últimas soluções vamos obter usando a expressão que demos no segundo lema. Tá? Podemos passar aqui? Bom, nós já temos duas soluções, né? Essa aqui será a terceira. X3 de T igual exponencial da parte real vezes t, 3t. Aqui dentro fica o vetor G lambda, apagamos lá. Esse aqui é o vetor G lambda. Menos 1, 1 e 2. Cosseno da parte imaginária. A parte imaginária era 1, mais cosseno de t, mais o vetor H lambda. 5, 0, menos 1, 5, 0, menos 1, 1, seno de t. Essa aqui é a terceira solução. Já é linearmente independente das duas primeiras. A última solução, linearmente independente das três primeiras, x4 de t
Aqui de fora é a mesma coisa, exponencial da parte real vezes t. Mantendo cosseno e seno, esse agora tem primeiro. 5, 0, menos 1, 5, 0, menos 1, cosseno, agora tem o sinal menos, isso aqui é da expressão, e repetimos o vetor de lambda, menos 1, 1 e 2. Seno de t. Estas são as 4 soluções linearmente independentes do nosso sistema dado. A solução geral x h de t combinação linear dessas 4. 1 até 4 de C índice I X I de T. Isso é 4, tá? 1 até 4. Bom, nós agora vamos obter duas matrizes. A matriz espectral, que é dos autovalores, e em seguida a matriz modal, que é dos autovetores. Tá? Vamos ver a matriz espectral. Pode mudar aqui? A matriz espectral, vamos dar um nome para ela. Matriz associada com a nossa área inicial em relação a uma base de autovetores BE no domínio e no contradomínio também. Tá? É igual. Essa base BE é formada pelos 4 autovetores. E2 é 5, os 2 autovetores complexos. É só colocar na diagonal principal os autovalores. 2, 0, 0, 0. Aqui é 0. O outro autovalor é 5. 0, 0. Três mais I, 0, e finalmente a última coluna, o alto valor é 3 menos I. Essa aqui é a matriz modal dos autovalores. Vamos calcular os 3 invariantes principais dela. Primeiro é o traço da matriz, esse aqui é espectral, né? Da matriz espectral. É somar a diagonal principal.
2 e 5, 7, e 3, 10, e 3, 13, mais I menos I dá 0. 13. Se a gente se lembrar, é exatamente o traço da matriz dada. 13 também. Tá? Segundo invariante da matriz espectral. Aqui vamos dar já o valor dele. É 130. Também é igual ao segundo invariante da matriz dada. O terceiro invariante é o determinante da matriz espectral. Como ela é diagonal, é meramente o produto dos elementos da diagonal principal. Aqui 3 mais 5, 3 menos I vai dar o quadrado de 3 é menos o quadrado de I. O quadrado de I é menos 1. Então fica 9 mais 1, 10, vezes 10 dá 100. Pronto. Então, a matriz espectral representa a transformação dada, né? Aquela matriz que começamos, porque os invariantes principais dessa aqui são iguais aos invariantes principais daquela. Elas representam a mesma transformação linear. São duas matrizes diferentes. Essa aqui é bem mais simples. É uma matriz diagonal, formada pelos altos valores. A matriz dada, que representa a mesma transformação em outra base, aquela base dos pequenos, representa a mesma transformação, mas a matriz é cheia. Tá? Os invariantes principais das duas são os mesmos. As matrizes são diferentes, mas representam a mesma função linear. Bom, essa é a matriz espectral. A matriz modal muda tudo, né? Nós vamos representar a matriz modal, mas como já sabemos que ela representa a identidade, já vamos escrever isso aqui. Então, a matriz que representa a identidade em relação à base de autovetores no domínio. E uma outra base diferente, aquela base que a gente viu no começo, do domínio é igual. Então, a matriz modal não representa mais a mesma transformação linear da A, não representa. Ela representa a identidade, só que ela não tem a cara da identidade, porque o par de bases escolhido é diferente, as bases são diferentes. Tá? Essa matriz é a seguinte, essa cara ali, espremida. Primeira coluna é o nosso primeiro autovetor real, que é menos 2, 3, 0, 3, 3, 0, 3. Esse é o primeiro autovetor real. Segunda coluna é o segundo autovetor real. 1, 0, 0 e 0. Terceira coluna, o primeiro autovetor complexo. Menos 1, menos 5i,
e 2 menos I. A quarta coluna é o autovetor complexo deste. É só trocar o sinal das partes imaginárias. É menos 1. É mais 5i. Aqui não tem parte imaginária. 1 menos i. 2 mais i. Essa aqui é a matriz modal. Representa a identidade em duas bases diferentes. Agora, calcular os 3 invariantes principais da matriz modal para comparar com os dois anteriores. Então, vou colocar aqui, ó, escrever aqui e colocar aqui. Então, o primeiro invariante, traço da matriz modal. É igual, é só somar aqui, né? Menos 2, mais 1, menos 1, mais 1, 0, sobra 2, né? 2. E aqui fica menos 5 mais 5, então sobra 2. 2, menos 2, cancela. Aqui na diagonal é este. Uma cara diagonal que eu perdi. Diagonal este aqui, este aqui, este aqui, tá, esse aqui é a diagonal principal. Então fica menos 2 mais 0, menos 2. Fica menos 2 com mais 2 dá 0, sobra 1. 1 mais 2, né? 1 mais 2, 1 mais 2, 1 mais 2. Comparando com o traço das outras matrizes, evidentemente é diferente. Tá? Então, calculando os invariantes do modo habitual, vai dar tudo errado. Tudo diferente. Segundo invariante da matriz modal. São os menores principais aqui. Tira essa coluna, essa linha, calcula o determinante que der. E assim por diante. Fazendo essa soma, vai dar isso aqui. Menos 6. Menos 42. Comparando com o segundo invariante das anteriores, que era 130, está diferente também. Finalmente, o determinante da matriz modal é menos 12. Que é diferente do 100 que estava dando. Tá? Então, a matriz modal, formada pelos autovetores dessa matriz aqui, não representa mais elas. Certo? Nada a ver com ela. Representa pura e simplesmente a transformação identidade em duas bases especiais. Né? Essa aqui nem tanto. Essa base B é a base dada na primeira matriz, que em geral é desconhecida. Mas a primeira base é especial, é uma base do
os autovetores dessa matriz aqui. Tá? Aquela matriz modal lá não tem mais nada a ver com a matriz dada, a não ser que ela tenha os autovetores dela. Tá? Aquela matriz representa a identidade. Se a gente calcular esses três invariantes principais dessa matriz de outra forma, vai dar exatamente isso aqui, 13, 130, aliás, isso aqui não, vai dar os invariantes da identidade, que é o traço é 4, né? Na diagonal, o segundo invariante é 4 também, e o terceiro da identidade, certo? Bom, nós fizemos questão de todas as vezes que aparecia a matriz, dar a matriz e calcular esses três invariantes principais. Se a matriz representar, embora seja diferente, a mesma transformação linear, obrigatoriamente os invariantes têm que ser os mesmos. Não pode mudar de jeito nenhum. Se a gente precisar, algumas vezes vai precisar, representar uma matriz em bases diferentes, então já sabemos que não podemos operar com a matriz do modo habitual. Não podemos. Mas a matriz é válida. A gente pode usar ela sem problema nenhum. Bom, nós vimos até agora autovalores reais distintos. Pode acontecer de ter repetição, né? Quando tem, cresce a parte. Então, autovalores repetidos. O sistema a ser resolvido é normal de primeira ordem, homogêneo. G' igual a AX. A matriz A é a matriz real, N por N. Bom, supor que nós temos um alto valor, vou chamar o alto valor de ρ, só para chamar a atenção que ele é repetido. Tá? Então, esse ρ vai ser um alto valor, lambda 1, igual a um outro alto valor, vamos chamar de lambda 2. Então, quando tiver repetição, a gente vai chamar o alto valor repetido de ρ. Tá? Como repetiu duas vezes, essa repetição aqui é no polinômio característico, determinante de A menos lambda I igual a zero. Tá? Repetiu duas vezes lá. Vamos chamar essa multiplicidade de algébrica. Multiplicidade algébrica nós vamos abreviar por MA, M ponto A ponto 2, multiplicidade algébrica 2. Pronto. A raiz, o alto valor real, repete duas vezes. Associado a esse alto valor real, nós temos um alto vetor, vou chamar de E grande índice ρ. Sabe achar essa família? Achar na família, escolhemos um arbitrário, sem estar preocupado se ele é unitário ou não. Uma vez escolhido, a primeira solução é x1 de t
o produto do alto vetor pela função exponencial O vezes t. O alto vetor correspondente ao mesmo alto valor. Então, a segunda solução, x2 de t, se aqui, em vez de um sistema de equações diferenciais, nós tivéssemos uma equação diferencial de ordem n, lembrar que nós vimos, se, numa das aulas anteriores, que um sistema normal de primeira ordem, n por n, corresponde, representa, né, em particular, uma equação diferencial ordinária de ordem n. Tá? Então, se nós tivéssemos uma equação de ordem n homogênea e tivéssemos raízes auxiliares repetidas duas vezes, uma solução seria y de x, por exemplo. A segunda solução era só multiplicar essa por t. A gente fez isso no exemplo. Só multiplicar por t. Mas como aqui é sistema, multiplicando por t, essa primeira solução é o exponencial de ρ vezes t. Apenas multiplicando por t não é solução. Se a gente substituir essa forma da solução no sistema normal de primeira ordem, a gente não consegue resolver, porque ela não é solução. Para ser solução, nós temos que somar aqui um vetor constante, vamos chamar de f grande 1, multiplicado pela função exponencial ρ vezes t. Aí sim, a gente consegue obrigar x2 a ser solução do sistema. Certo? Então a ideia é substituir esse x2 aqui no sistema normal de primeira ordem e achar o f1 de tal forma que aquilo lá seja a solução. Ok? Vamos fazer isso. Pegar essa forma da solução, colocar aqui. Temos que derivar em relação a t. Vou pensar aqui. Aqui é t, o produto de duas funções de t, né? O alto vetor é constante, o f1 também é um vetor constante. Tá? Então, a derivada dessa solução proposta, derivada de t, é 1. É esse ρ vezes exponencial de ρ vezes t mais, agora a derivada da função exponencial vai dar o expoente ρ vezes esse t que está aqui multiplicado pelo alto vetor índice ρ multiplicado pela função exponencial de ρ vezes t. Finalmente, a derivada da terceira, mais o expoente ρ vezes o vetor f1 vezes a função exponencial. Pronto. A soma dessas três parcelas é a derivada desse x2 proposto. Tá? Está aqui no primeiro membro. Essa derivada é igual a matriz A aplicada em x2. A matriz A vai ser aplicada nesse alto vetor e no vetor f1. Certo? Então vai ficar assim. T vezes a exponencial, t vezes a exponencial de ρ vezes t. E agora sim, a matriz A está aplicada no alto vetor.
A vezes o alto vetor. Mais o A vai estar aplicado no F1. Exponencial de ρ vezes T, A aplicada em F1. Então, nós substituímos a forma proposta da solução no sistema normal de primeira ordem. Vamos achar o F1 de tal forma que seja a solução. E a ideia aqui é fazer o seguinte. No primeiro membro, nós temos aqui, escolher que o T tem um coeficiente multiplicado por T, tá? No primeiro membro. No segundo membro, nós temos também esse coeficiente aqui multiplicado por T. No primeiro membro, fora do T, nós temos esse vetor e esse vetor, não tem T com eles, tá? No segundo membro, nós temos esse outro vetor que também não tem T. Então, o que a gente vai fazer é fazer por comparação. O coeficiente de T no primeiro membro é igual ao coeficiente de T no segundo membro. O termo independente, né, quer dizer, constante aqui em relação a T é igual aqui o termo constante em relação a T. Tá certo? A gente vai fazer isso. Então, primeiro vamos escrever isso aqui. O termo aqui é ρ. Primeiro vamos tirar esse exponencial de ρ que está em todas as parcelas. Como a função exponencial nunca se anula, a gente pode dividir por ela, não vai ter problema nenhum, né? Então vamos tirar aqui, este vamos tirar, este vamos tirar, essa exponencial vamos tirar, esta também e esta também. Pronto. Então, o coeficiente de T do lado de cá é ρ vezes ρ. O coeficiente de T do lado de lá é A aplicado no alto vetor. Tá? Então, um vai ser igual ao outro. Só que a gente vai escrever assim, ó, passar esse ρ vezes ρ para o lado de lá, vai ficar A menos a identidade aplicada no alto vetor igual a zero. Tá? A outra equação, fazer a mesma coisa, passar isso aqui para lá, fica A menos ρ vezes a identidade aplicado no F1 vai ser igual ao vetor de cá que não tem T, que é o ρ. Tá ok? Podemos passar para outra? Então, a primeira fica assim. A matriz A menos ρ vezes a identidade aplicada ao alto vetor ρ é igual a zero. Isso é verdade, porque o ρ é alto vetor de A, então isso aí está certo. A segunda equação, A menos ρi aplicado a F1 é igual F1 ao alto vetor ρ. Então, esse segundo membro aqui é esse alto vetor aqui. Tá? Solução da primeira equação é um sistema de equações algébricas homogêneo. Correspondente a esse aqui. Esse aqui é o não homogêneo. Um sistema de equações algébricas não homogêneo. Como é que acha a solução geral dele? F1, solução geral. Solução geral, vamos escrever assim. Solução geral do homogêneo associado, H de homogêneo, mais uma solução particular, F1 particular,
do sistema não homogêneo. A solução do sistema homogêneo é a família de autovetores. Então seria uma constante vezes o autovetor. Não nos interessa. Tá? Então nós vamos pegar como solução do F1 uma solução particular desse sistema não homogêneo. Tá? Então a forma final ali da nossa segunda solução linearmente independente da primeira é essa aqui, ó. X2 de t é igual a t vezes a primeira solução é rho exponencial de rho vezes t mais um vetor F1 particular vezes exponencial de rho vezes t. Essa aqui é a segunda solução linearmente independente daquela primeira que a gente deu. O F1P é uma solução particular desse sistema não homogêneo. Tá? A gente vai ver isso no exemplo, como é que eu obtenho essa solução. Bom, vamos ficar por aqui, a gente continua. Conforme nós temos no começo do curso, sexta-feira agora é feriado, tá? A gente vai manter o feriado. A reitoria está mandando, não está nada, mas possivelmente amanhã, quinta-feira, à tardinha, eles mandem um ofício dizendo que sexta-feira não vai ser feriado, vai passar para segunda-feira. Tá? Então a gente vai manter sexta-feira feriado, não vamos ter aula, e vamos manter a prova segunda-feira, 31. Bom, se for feriado segunda-feira, o bloco B vai estar fechado. A gente tem que entrar pelo bloco A, descer aquela escada, a prova vai ser na sala B104. Vai colocar aqui. A prova vai ser na sala B104. Nós marcamos a prova a partir das 4. Se for normal segunda-feira, eu verifiquei lá, tem aula até às 5. Então a gente começa assim. Tá bom? Se for feriado segunda-feira, a gente pode até começar mais cedo. Vamos manter 4 horas e meia para ninguém se perder. Então, em princípio, são 16 horas. Se for feriado, se for normal, é 17 horas. Tá, se for feriado, a gente pode começar mais cedo. Não sei como é que eu entro em contato com vocês. Eu não sei fazer essas coisas. Tá? Fica mantido assim, então. Na próxima segunda-feira começa às 4. Se for normal, começa assim. Tá bom? Até lá. A próxima quarta é feriado também, né? É normal, feriado. Dia 2, né? Pode ser só se ver aqui, então. Tem um tempão.
que dá. Está escrito a sala do futuro, né? Pode fazer o que quiser.